Olá, gente boa de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus, que nesse culto você possa adorar o Senhor, porque Ele é bom, digno de toda a honra, de toda a glória. Que nesse dia, onde nós nos reunimos para celebrar ao Senhor, você possa, juntamente conosco, prestar a Ele o seu culto. Você aí na sua casa, aqueles que estão aqui no templo, e que em tudo Deus seja louvado. Como é bom nós podemos tirar um tempo para estar reunidos no templo, para também adorar o Senhor. É óbvio e é verdade que nós podemos sim adorar a Deus todos os momentos da nossa vida. Mas que bom poder, mais uma vez, estar aí com você, nesse dia onde nós vamos louvar o Senhor com cânticos aqui, ouvir a palavra de Deus, hoje ministrada pelo pastor Ricardo Mertz. Que Deus fale ao seu coração, que o Espírito Santo te conceda graça e poder no nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor para dar início a esse culto. Querido Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, pela tua fidelidade, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Que em tudo o Senhor nos fortaleça, que em tudo o Senhor nos ajude, que a tua boa mão esteja sobre nós e que os teus propósitos sejam cabalmente cumpridos em nossa vida. Que em nada venhamos a temer, Senhor, mas que em tudo tenhamos ousadia no teu espírito, no teu poder. Que a tua palavra nos guie, que o teu espírito nos console, nos conforte. Senhor, visita aqueles que perderam parentes, amigos, para esse vírus, Senhor. Pessoas que morreram, pessoas que estão hospitalizadas nas UTIs, nos quartos de hospitais, nos lares em recuperação. Coloca as tuas mãos, Pai, sobre os que estão enlutados, sobre os que estão internados, sobre os que estão sob cuidados médicos. Tenha misericórdia, que haja plena recuperação, plena restauração, sem nenhuma sequela. E para aqueles que perderam pessoas queridas, que o Senhor possa dar a eles o conforto que somente o Senhor pode dar. Deus, nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quero compartilhar com vocês a leitura dos Salmos de número 24. Farei na versão NVI, Nova Versão Internacional, que diz assim a palavra do Senhor. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nela vivem, pois foi Ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém. Quem poderá subir ao lugar santo? Aqueles que têm as mãos limpas e o coração puro. E o que é o coração puro? O coração puro é ser sincero com Deus. O coração puro é assumir as nossas mazelas e buscar ao Senhor, se render a Ele, crendo que Ele é galardoador daqueles que o buscam e que a sua misericórdia está disponível para nós, para todos nós, no nome poderoso de Jesus. Vamos adorar o Senhor neste dia. Cante conosco, fique aí, convide mais um, compartilhe o link, que a palavra de Deus fale ao seu coração neste dia e que o nome de Deus seja glorificado aí na sua casa. Bora lá? Aleluia, bom dia. Queremos aqui fazer um momento de louvor e adoração ao nosso Deus e nós pedimos licença para entrar no seu lar neste momento. Te convidamos a abrir o teu coração, a cantar junto conosco. Nós estamos aqui, você está aí, mas o Espírito Santo de Deus está dentro de mim, está dentro de você. E nessa manhã nós pedimos a Deus que nós possamos viver algo novo, algo diferente, algo sobrenatural. Deus tem coisas novas para nós todos os dias. A palavra de Deus nos diz que a misericórdia do Senhor se renova a todas as manhãs.
Aleluia. 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 Vamos adorar a Deus porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Aleluia. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Oh, eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. 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 Eu quero viver algo novo. Faz seu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Oh, 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 Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia,
desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, 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 incendeia. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Na palavra de Deus, no livro de Lucas, no capítulo 5, fala da pesca maravilhosa. E nesse texto, a primeira coisa que diz é que eles estavam lavando as suas redes. E lavar as redes significa que eles pescaram, que eles tentaram com suas forças, tudo que eles podiam, e eles estavam desistindo. Até que Jesus chega e fala: não, tenta mais uma vez, não pare, lança a rede do outro lado, lança a rede. E sobre a palavra de Cristo eles tentaram mais uma vez, e aconteceu um milagre. Aleluia. E talvez nós estamos tão desapontados, tão tristes, tão desesperados com tudo que está acontecendo, e a palavra de Deus para mim e para a sua vida neste dia é: não pare, não pare, não pare, porque Ele está vendo, porque Ele contempla as nossas necessidades, porque Ele contempla o nosso dia a dia, porque Ele contempla o nosso caminhar. Aleluia. Não pare.
que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Você parar, volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Glória a Deus. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Aleluia. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim.
Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver a glória, o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver a glória do seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu sinto o Senhor te tocar. Eu sinto o Senhor me tocar. Eu sinto o Senhor te tocar. Eu sinto o Senhor nos tocar. Oh, glória! Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontro um coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu fiz pra ti, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo, não há outro como tu.
aleluias, que nos ajudaram a prestar a nossa adoração através das músicas, dos cânticos. Os irmãos podem se assentar, os que estão presentes aqui conosco. Louvado seja o nome do Senhor. É sempre uma bênção na minha vida poder estar aqui na casa do Senhor com os irmãos, estar juntamente com os nossos queridos que nos acompanham pelos nossos canais, pela internet, pelo YouTube. É uma bênção. Você que talvez esteja se chegando pela primeira vez hoje ou começando a nos acompanhar, que também Deus abençoe a sua vida. Você pode se inscrever nos nossos canais, seja no Instagram, seja no YouTube. E eu creio que sempre haverá uma boa palavra para o seu coração. Aleluias. E nesse momento, antes de meditar com os irmãos na palavra do Senhor, eu gostaria de fazer uma oração especial, com dois motivos, né? Nós sabemos que nós estamos passando por uma pandemia e que por detrás dessa pandemia vivemos talvez uma crise social bastante grande. E eu, em primeiro lugar, eu gostaria de orar por você, meu querido, minha querida, que talvez esteja passando por um momento de aperto, desemprego. A sua casa tem sido afetada por tudo isso que nós passamos. E a nossa oração vai para que Deus possa abrir as portas para você, que Deus possa prover tudo aquilo que você precisa, porque o nosso Deus, Ele é bom. Nós vamos falar bastante disso nesse culto, sobre a bondade do Senhor. E nós cremos que o Senhor é bom e vai cuidar de você. E também, segundo motivo, por aqueles nossos irmãos que têm apoiado, suportado a nossa obra, a nossa igreja, os nossos trabalhos através do seu compromisso, dos seus dízimos e ofertas, das suas contribuições com cestas básicas. Também agradecendo a Deus pela sua vida, crendo que Deus, Ele levanta homens e mulheres, né, nesses momentos de dificuldade para serem os seus braços aqui na terra. E agradeço a Deus pela sua vida, meu irmão e minha irmã, que Deus tem levantado como um abençoador na casa de Deus. E peço que continue estando conosco. Ainda estamos talvez um pouco distantes de terminarmos toda essa pandemia e as consequências que ela trouxe para cada um de nós, para a nossa sociedade. Então, que você possa continuar a estar conosco, nos ajudando, sendo o abençoador nas nossas obras sociais, abençoador na manutenção da casa de Deus, e que Deus também é bom na sua vida. Amém? Pai querido, eu te louvo e te agradeço por mais uma oportunidade de estarmos na tua presença. Senhor, e nesse dia, em primeiro lugar, nós apresentamos a vida desses nossos queridos, dessas nossas queridas que estão, Pai, de alguma maneira sendo afetadas por essa pandemia, no seu trabalho, nos seus negócios, na sua família. Oh, Pai, infelizmente até muitos no seu próprio sustento, nas suas necessidades básicas. Senhor, eu suplico que o teu favor, a tua misericórdia possa tocar, alcançar essas vidas, e que portas sejam abertas, que o suprimento seja enviado, que não falte, Senhor, sobre a mesa o pão, Senhor, o alimento de cada dia, que o Senhor possa, oh Pai, para os nossos irmãos que são empresários, autônomos, que o Senhor possa abrir portas, que o Senhor possa renovar as estratégias, que o Senhor possa operar milagre na vida desses nossos queridos. Pai, que nós possamos ver o teu cuidado sobre a vida dos nossos irmãos e irmãs. Pai, eu te agradeço em especial também pela vida daqueles que têm se colocado à frente, Pai, juntamente conosco, sendo os abençoadores, Pai, nas condições, compartilhando conosco uma cesta, compartilhando conosco uma parte do seu do seu dinheiro, para que nós usemos isso para também abençoar, suportar, alcançar as vidas que estão precisando. Que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue prosperando, que o Senhor continue colocando no seu coração esta alegria de poder ser um instrumento seu abençoador. Pai, nós te louvamos por todas as coisas, Pai, porque sabemos que o Senhor é aquele que cuida de nós. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, glórias a Deus. E nessa manhã, meus irmãos, eu convido você nos próximos minutos, a meditar comigo na palavra do Senhor.
O tema da nossa meditação nesse domingo é provai e vede, o Senhor é bom, exclamação. Provai e vede, o Senhor é bom. Aleluias. Eu tenho certeza que todos nós temos testemunhos que o Senhor tem sido bom para conosco. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Provai e vede. E o texto base dessa nossa meditação está em Salmos 34, versículo 8, a primeira parte, extremamente conhecida e que nada mais é do que exatamente o tema dessa mensagem, dessa meditação. Salmos 34, 8, ele fala: provai e vede que o Senhor é bom. E a continuação, bem-aventurado o homem que nele confia. Mais uma vez, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Aleluia, que o Espírito Santo do Senhor possa falar aos nossos corações nesse dia. Nesse texto muito conhecido, e de alguma maneira até simples na sua escrita, podemos separá-lo, essa primeira parte, dividi-la em dois momentos. Provai e vede, onde nós temos mais uma vez um convite de Deus para as nossas vidas. E a sequência na segunda parte, que o Senhor é bom. Uma afirmação de Deus ou uma promessa de Deus para as nossas vidas. E é maravilhoso como Deus ele se apresenta através da sua palavra. Nesse texto aqui, Deus ele se comunica comigo e com você utilizando uma experiência sensorial. Ele usa dos atributos do paladar e do atributo da visão para se comunicar conosco. Quando Deus fala para nós provai e vede, Ele está falando provai, Ele está relacionando ao nosso paladar, ao sensorial, né? Onde nós sentimos os sabores, dos alimentos, das coisas, né? Aquilo que imediatamente quando você prova uma fruta ou um doce, quando você se alimenta, o seu paladar automaticamente você mastiga, aquilo traz a sensação para você do sabor, das delícias. E a segunda parte que trata da visão, aquilo que também traz satisfação para você quando você contempla, mas que não necessariamente tem a ver com você, mas pode ser algo que está acontecendo com o ambiente que você vive, ou com alguém que você, né, com algum conhecido, alguém que você ama e que você vê, e aquilo também traz uma sensação boa para a sua vida. E o Senhor nosso Deus, nesse dia, Ele fala: provai, sinta e veja. Sinta em você e veja o que está acontecendo ao seu redor. E que o Senhor, Ele é bom. E o que o Senhor, Ele é bom. Aleluias. Eu estava já meditando nesse texto no meu coração há alguns dias. E na quinta-feira também foi um culto abençoado para aqueles que tiveram a oportunidade de assistir. Se você não assistiu, está gravado no nosso canal no YouTube. Só voltar ali. O pastor Rogério, ele começou lendo o texto da abertura no Eclesiastes 11, 5, no culto de quinta-feira, né, que fala assim, Eclesiastes 11, 5: assim como você nunca entenderá como se forma a vida na mulher grávida, também nunca entenderá o mistério de tudo aquilo que Deus faz. Isso aqui na versão A Mensagem. Assim como você nunca entenderá como se forma a vida na mulher grávida, também nunca entenderá o mistério de tudo o que Deus faz. E aqui eu entendo que está relacionado justamente com a segunda parte desse versículo que nós lemos, na parte A, que diz: provai e vede, o Senhor é bom. E neste dia o que eu quero meditar com os irmãos é justamente sobre essa bondade de Deus. Assim como nós, por mais que a ciência já tenha avançado desde o tempo de Salomão até os nossos dias e nos dê muito mais elementos para contemplarmos e entendermos a formação de uma criança no ventre de uma mãe,
existe muito mistério ainda. Existe muita coisa que é incompreensível para nós. E da mesma maneira, nós jamais conseguiremos entender na plenitude a bondade de Deus para as nossas vidas. E esse texto, quando eu leio, provai e vede que o Senhor é bom. A bondade de Deus aqui que nós lemos, ela não é uma bondade condicionada a alguma coisa que eu e você possamos oferecer em contraparte para Deus. Não é um escambo, não é uma troca que Deus está fazendo conosco. Não, a bondade de Deus aqui que o salmista coloca é uma bondade gratuita para as nossas vidas. Uma bondade que é fruto de algo que aconteceu antes, que está relacionado ao amor de Deus por mim e por você. Porque Deus, Ele nos amou, porque Deus, Ele te amou, Ele se oferece para você, para que você possa vivenciar a bondade dEle na sua vida. É algo maravilhoso, é algo grandioso, é algo que toca de maneira profunda os nossos corações. E ainda na quinta-feira, quando o nosso irmão Genilson também pregou, ele falava, que Deus era bom e que tudo iria dar certo, e que tudo iria acontecer, tudo ia no bom caminho. Então, o que eu entendi ali, louvando a Deus na quinta-feira, é que a palavra de Deus para as nossas vidas e que viria hoje a continuar nesse domingo, é que Deus, Ele é bom para aqueles que querem senti-lo, prová-lo e vê-lo. Deus, Ele é bom, meu irmão. Deus, Ele quer demonstrar a sua bondade. Aleluias. E bondade aqui eu entendo como cuidado. Existem vários sinônimos para essa bondade de Deus. E aqui eu entendo também que aqui nós estamos falando sobre a bondade, o cuidado de Deus para a minha vida e para a sua vida. Aleluias, como é bom sermos cuidados por Deus. Aleluias, como é bom aquele homem ou mulher que se dá a condição, se permite ser cuidado por Deus. Aleluias, porque o cuidado de Deus para as nossas vidas, Ele é perfeito. O cuidado de Deus para as nossas vidas, Ele é perfeito. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E quando a gente fala de cuidado, e quando a gente fala de provar ao Senhor, e realmente ver que o Senhor é bom para as nossas vidas, eu acho que é uma palavra, eu tenho a certeza que é uma palavra extremamente atual para os dias de hoje, para esse momento que a humanidade vive. Um momento que traz tantos desafios, ou talvez a melhor palavra, paradigmas para a sociedade. E eu pensando aqui, eu comecei a pensar, a escrever sobre esses paradigmas, esses desafios que nós enfrentamos, e eu acredito que vocês vão concordar comigo. A gente vive num mundo hoje onde a riqueza, ela talvez é interminável. Quantos trilhões, quatrilhões, não sei nem como expressar, de dólares, não vou usar nem reais, de dólares, de valor, estão disponíveis ou distribuídos por esse mundo nosso. Muito, muito dinheiro, mas em contrassenso, nós nunca vivemos um tempo onde a miséria ela é tão grande na humanidade. No nosso país, um PIB, um produto interno bruto, de novo falando de dinheiro gerado, de bilhões, de trilhões, bilhões de reais, só que 90% talvez da população ainda vive de uma maneira miserável. O dinheiro existe, mas o dinheiro não alcança as pessoas. Aleluias. Nós vivemos um mundo que a cada dia, quando você lê as notícias, hoje mesmo eu estava pela manhã assistindo ali o Globo Rural e eles falando, olha, porque o agronegócio ele tem avançado de uma maneira tremenda e a produtividade das fazendas, a produtividade, as colheitas aumentaram de uma maneira tremenda, o gado dá muito mais carne, ele gera muito mais leite. A gente vive num mundo onde parece que o alimento sobeja de um lado, mas por outro lado a gente vê a miséria ao faltar o básico do alimento na vida de tantas pessoas ao redor desse mundo. São
contradições, são paradigmas que nos são oferecidos, né? Nós temos meios de comunicações tão avançados, hoje todo mundo tem um celular na mão, todo mundo tem, muitos têm mais de um número de celular, tem telefone, tem internet, tem e-mail, tem um monte de coisa, mas o conteúdo no meio dessa comunicação é tão vazio. Estamos na era das redes sociais, onde existe Facebook, Instagram, TikTok, existe YouTube, existem tantas coisas, tantas redes sociais, mas nunca na história, talvez, da humanidade, o ser humano se achou tão sozinho, tão isolado. Por quê, irmãos? Porque nós precisamos do cuidado de Deus. Para a igreja, nós nunca vivemos, talvez, num momento onde tanto material teológico está disponível. Você vai num canal no YouTube, você acha um monte de gente falando sobre teologia. Você pesquisa no Google, você vai achar mais uma porção de sites falando sobre teologia. Mas a gente parece que vive num momento que a gente nunca esteve tão distante de Deus, ou conhece tão pouco de Deus em toda a história da humanidade. E isso me faz a entender, irmãos, que talvez nessa questão, quando o Senhor nos convida, provai e vede que eu sou bom, talvez exista um grande espaço nas nossas vidas para realmente nós avançarmos na direção de provarmos ao Senhor, de vivenciarmos o Senhor nas nossas vidas, de contemplarmos aquilo que o Senhor faz nas nossas vidas, e que a resposta para esses paradigmas, para esta angústia da humanidade, esta angústia que com certeza afeta a nós, porque eu estou falando com você aqui agora, saindo do geral para o específico, saindo da humanidade, falando com você especificamente, muito do que eu falei aqui pode estar sendo vivenciado na sua vida. Você pode estar se sentindo sozinho, isolado, você pode estar se sentindo sem conteúdo, você pode estar se sentindo longe de Deus, um teórico de Deus, mas que não se relaciona com Ele. Talvez você esteja passando por essa aflição na sua vida. E nesse dia a palavra do Senhor mais uma vez vai para você: provai e vede, o Senhor Ele é bom. O convite, Ele está colocado. Eu falava que para você, o cuidado de Deus nas nossas vidas, ele não é condicional no sentido de que eu e você vamos ter condições de fazer a contra-oferta àquilo que Deus nos oferece, de maneira alguma. A única coisa que Deus ele coloca é que nós aceitemos os convites. Na última vez que eu estive aqui, eu estive falando sobre outros convites que o Senhor coloca, e hoje aqui mais uma vez o convite: provai e vede. Então, se realmente você quer sentir na sua vida algo, experimentar Deus de uma maneira mais profunda, que seja o dia onde você possa abrir o seu coração e realmente aceitar esse convite da parte do Senhor e mergulhar nos sabores, na doçura, aleluias, do nosso Senhor Jesus Cristo. Contemplar aquilo que Deus pode fazer nas suas vidas, nas nossas vidas, na sua vida. E tudo isso tem a ver, irmãos, com construir uma história com Deus. Ainda nesse texto, né, e na questão do título da mensagem, provai e vede, o Senhor é bom. Eu vejo que existe um hiato entre essa primeira frase e essa segunda, provai e vede, o Senhor é bom. Existe uma lacuna que realmente é onde eu e você precisamos ocupar esse espaço. O Senhor enquanto Ele oferece e o Senhor que Ele faz. E esse espaço no meio aqui ele tem que ser preenchido por mim e por você. É onde Deus constrói em nossas vidas uma história. O que eu vejo nesses desafios e paradigmas que eu acabei de comentar com vocês, são homens e mulheres que precisam retornar a construir a sua própria história. E aqui eu não falo, longe disso, de querer falar que a história que nós vamos construir em nossas vidas será uma história de absoluto sucesso, de riquezas, de poder, de influência, disso ou daquilo. Não é isso.
O que Deus nos fala aqui é que na nossa história que nós vamos vivenciar, cada um de nós, de acordo com as nossas experiências, com o ambiente que a gente vive, com a construção das nossas vidas, o Senhor, Ele se coloca disponível para que nós o possamos provar e para que nós o possamos sentir na sua bondade, no seu cuidado. E para que talvez exemplificar um pouco mais sobre isso, eu pensando, eu falei, voltando à palavra de Deus e olhando na vida de alguns homens, eu peguei um exemplo ali no Velho Testamento, Daniel, e alguns exemplos na vida de Paulo, de homens que tiveram origens diferentes, que vivenciaram algumas situações bastante ou muito tensas em suas vidas, mas que mesmo em meio àquela tribulação, mesmo em meio àquela dificuldade, eles puderam saborear a presença, o cuidado de Deus, e puderam ver que Deus foi bom com eles. Então, a questão de Deus ser bom para conosco, meu querido, nós vamos perceber que nada tem a ver com a situação. No choro, na alegria ou na tristeza, né? Na pobreza ou na riqueza, parece até os votos de casamento, mas não são. São os votos de Deus para comigo e para com você. Na sua saúde e na sua tristeza, na sua doença ou na sua felicidade, na sua pobreza ou na sua riqueza, Deus, Ele tem um compromisso com você de cuidar da sua vida, se você assim o permitir. E quando, independente da situação, o que eu tenho certo para você através da palavra de Deus é que você sentirá a bondade de Deus na sua vida. Ah, mas puxa vida, estamos passando por uma pandemia, famílias perderam entes queridos, negócios quebraram, pessoas estão extremamente depressivas. É aí que está o grande convite de Deus, mesmo na situação que você possa estar passando, por mais trágica, por mais dolorosa, por mais doída no seu coração, Deus ainda quer ser bom na sua vida. Mostrar para você uma perspectiva que você não tenha visto. Mostrar e trazer uma esperança que você talvez não tenha sentido. Mas Deus é bom. Aleluias. Deus é bom e Ele quer ser bom na sua vida. Ele quer mostrar o cuidado e a bondade dEle na sua vida. Aleluias. E pensando aqui nos exemplos que eu falei, primeiro deles, e Daniel, e nada melhor falar sobre Daniel, sobre justamente o começo da vida de Daniel. Daniel, ele é tomado cativo pela Babilônia. Daniel, ele vem de uma família nobre, e essa família, Nabucodonosor, invade aquela cidade e leva todos cativos ali, todos presos como escravos. A Bíblia não nos fala, mas era o que era praxe naquela época, quando um povo era tomado, era que o rei, os príncipes e as famílias nobres, eles eram simplesmente exterminados, executados para descaracterizar aquele povo, a liderança daquele povo. Então a Bíblia não nos fala, mas eu entendo que a família de Daniel provavelmente foi morta quando ele foi tomado cativo. Daniel, ele é levado como escravo à Babilônia. Eles trocam o nome de Daniel para desconstruir o seu passado. Eles colocam Daniel para que se passasse por uma imersão dentro da cultura dos conhecimentos babilônicos, para desconstruir toda aquela fé, a prática que Daniel havia recebido sobre a fé hebraica, a fé em Deus, o relacionamento com Deus. Daniel, ele sofre todo esse mal, mas em meio a tudo isso, quando você lê a história de Daniel, você percebe que a bondade de Deus ainda está acima de tudo essas coisas. Mas como assim? Mesmo Daniel sendo preso, tornando-se escravo, tendo a sua família
provavelmente morta, sendo agredido na sua fé, por aquele jovem ter escolhido buscar ao Senhor, provar e ver o que o Senhor tinha para a vida dele, no meio de todo aquele caos, a sequência da história de Daniel é que o que aparece ali, o que se revela na vida de Daniel, a bondade do Senhor. A bondade no Senhor de fazer aquela fé que aquele jovem tinha ser entendida, de aquele jovem ser honrado no reino, e não foi no reino de apenas Nabucodonosor, não. Né? Foram 4 reinos que passaram, que aquele jovem foi cuidado pelo Senhor. Em meio à situação mais trágica da sua vida, ele pôde perceber a bondade de Deus. Irmãos, a nossa vida nessa terra ela é circunstancial, nós estamos aqui de passagem, né? O que o meu e o seu conhecimento às vezes consegue, e o que prende as nossas vidas são momentos que às vezes a gente pode traduzir em dias, semanas ou meses, que são momentos ali de tribulação, mas perceba-se que Deus ele está olhando a sua vida de um passo atrás, e Ele está olhando você da perspectiva da eternidade, e o que Deus quer dar na sua vida e na minha vida é uma perspectiva de cuidado eterno. Então, por isso que mesmo nas situações que a gente passa, nas apreensões, como Daniel passou, Daniel teve a oportunidade de escolher ser cuidado por Deus, e assim o foi. Daniel teve a escolha correta de permitir-se ser cuidado por Deus. Que nesse dia você que está nos ouvindo, seja aqui na igreja ou seja na sua casa, que você se dê a oportunidade de ser cuidado por Deus na situação em que você esteja passando, vivendo. Na maior de todas as tragédias que você possa estar passando. Hoje eu lendo o jornal pela manhã falava sobre uma família que o pai e 2 filhas foram dizimadas por essa enfermidade no mesmo dia. E eu pensando misericórdia dessa família, que tragédia nessa família, né? 3 pessoas dizimadas no mesmo dia por uma enfermidade. Mas mesmo numa situação tão trágica como essa, se você permitir, se você se deixar ser cuidado, você vai perceber que Deus é bom, que Ele cuida de você, que o sol vai nascer, que a saída vai chegar, que a tristeza vai sair, que o fortalecimento vai ser dado na sua vida. Aleluias, aleluias. Outro exemplo de Paulo aqui um homem que tinha, dentro da sua religiosidade, digamos, cega, alguém que na sua religiosidade achava que crer em Deus, que seguir a Deus era de uma determinada maneira e que todos aqueles que não o fizessem assim mereciam a morte. E Paulo, ali no começo, no princípio da igreja, ele é um perseguidor da igreja, um perseguidor ferraz da igreja ali, ferrenho da igreja, que matou homens, tinha sangue em suas mãos, de famílias destruídas, e que de repente mesmo, quando tudo parecia estar perdido na vida daquele homem, Deus ainda se apresenta sendo bondoso para ele. E a palavra nos diz que Deus vai ao encontro de Paulo e ali no caminho ele tem uma experiência, ele se apresenta diante de Paulo e muda totalmente a vida de Paulo, e Deus resgata a vida de alguém que parecia que ia dar totalmente errado, que estava indo totalmente contrário à vontade de Deus, porque Deus é bom. E nesse primeiro set aqui de exemplos que eu te dei, na vida de Daniel e na vida de Paulo, eu trago alguém que por princípio ele havia sido criado dentro dos preceitos do Senhor e tinha escolhido ser fiel ao Senhor. E do outro lado eu trago Paulo, que dentro da sua religiosidade, ao contrário, ele tinha o desejo era de acabar com aqueles que se chamavam cristãos. E ambos tiveram o privilégio de sentir a bondade de Deus na vida deles.
O que eu quero dizer com isso, meu querido, minha querida, porque, de novo, a bondade de Deus ela é gratuita. Você que está me assistindo aqui, você pode, ou aqui na igreja, você pode estar falando, pô, mas você não sabe de onde eu vim, você não sabe o que eu fiz, você não sabe o que eu sou. A bondade de Deus, ela é disponível para você. Ah, mas eu cresci no lar evangélico, eu sempre fui cristão e eu estou passando por tribulações. Meu querido, da mesma maneira, a bondade gratuita de Deus, ela é disponível para você. O que eu quero dizer aqui, que não importa a sua origem, não importa quem você é, não importa o que você faz ou o que você deixou de fazer, não importa se você ascende nas altas classes sociais ou você é um marginalizado pela sociedade, não importa. As mesmas portas estão abertas para você nesse dia de provar e ver que o Senhor é bom, e de sentir a bondade e de sentir o cuidado de Deus na sua vida. Que nesse dia possa ser um marco para você que me ouve, para você que está aqui comigo, aleluias, para que feridas sejam fechadas e que você, de novo, permita-se ser cuidado pelo Senhor. Aleluias, aleluias. O amor de Deus, ele é incondicional, ele é independente de quem somos e quem você e eu sou. Aleluias, aleluias. Mas essa bondade dele sempre poderá estar presente na minha e na sua vida. Aleluias. E aí vamos continuando aqui num outro cenário. Aleluias. Quando aquela situação que nos apresenta parece uma situação de alto risco, uma situação impossível. E mais uma vez eu trago aqui na história de Daniel, a Bíblia nos fala que certa feita o rei Nabucodonosor começou a sonhar de uma maneira repetitiva por algumas noites, um sonho, e aquilo incomodava muito ele. E ele chama todos os sábios, magos, todos os encantadores da Babilônia diante da presença dele e fala, olha, é o seguinte, eu tenho de maneira repetitiva sonhado, isso tem angustiado o meu coração e eu quero que vocês me deem o significado desse sonho. Daí aqueles sábios, encantadores, os feiticeiros, todos falam, tudo bem, rei, pode falar o sonho que nós vamos interpretar. E o Nabucodonosor fala para eles, não, quero ver se vocês realmente são o que dizem ser. Eu não vou contar o sonho. Vocês têm que me dizer aquilo que eu sonhei e mais do que isso, tem que dar a interpretação. E aqueles homens começaram a dar risada. Como isso seria possível? Isso é sondar a sua mente, rei. Como conseguiríamos entrar, saber o que você sonhou para te dar a interpretação? E o rei Nabucodonosor, com todo o amor que lhe era peculiar daquela época, vira para eles e fala, olha, é o seguinte, então se dentro do tempo X vocês não me deram a resposta, eu vou mandar matar todos vocês, porque vocês não têm serventia para mim. E nisso se incluía inclusive a vida de Daniel, que era tido como sábio, e dos seus amigos. E Daniel, naquele momento de muita perseguição ou de uma sentença de morte sobre a vida dele, o que ele faz? Ele vai, a palavra de Deus nos fala que ele vai e entra na presença do Senhor pedindo para que Deus, ele e os seus amigos, entram na presença de Deus pedindo para que Deus se revelasse. O Deus que podia todas as coisas, mais uma vez fosse bondoso para com ele e revelasse qual havia sido o sonho do rei. E pela bondade de Deus o que acontece? Deus revela não somente aquilo que Nabucodonosor havia sonhado nos detalhes, como também da interpretação. E Daniel vai na presença de Nabucodonosor e conta, e Nabucodonosor ali fica espantado, fica estupefado, como? E reconhece a grandeza do Deus de Daniel através da vida dele. Então a gente percebe que mesmo em momentos onde talvez exista uma sentença de morte para você, para mim, para você que ouve a gente aí, onde existe uma sentença de morte, se você permitir provar, permitir sentir Deus na sua vida, Deus será bom para com você. E o final dessa história vai ser ainda de bênção para você. A sentença de morte de Daniel foi revertida. E Daniel se tornou o principal do reino,
o principal administrador dos reinos da Babilônia. Um homem que não havia abdicado da sua fé, tinha se mantido íntegro, porque ele confiava na bondade de Deus. E diante de uma Babilônia cheia dos seus ídolos, cheia das suas superstições, um rei, Nabucodonosor, ele se prostra. A Bíblia é interessante que ele fala que ele se prostra diante de Daniel, em reconhecimento ao Deus de Daniel. E ele ainda solta um edito dizendo sobre a grandeza do Deus de Daniel. Esse é o Deus que pode cuidar de mim, esse é o Deus que pode cuidar de você. Que não importa a situação que você esteja passando, mesmo que seja uma pena capital colocada assinada, já determinada sobre a sua vida, Deus reverte, Deus muda, Deus transforma. Isso por quê? Porque nós merecemos? Não, porque Deus é bom. Aleluias. Deus é bom. Permita-se ser cuidado por Deus. Permita-se viver essa bondade de Deus na sua vida. Aleluias. O mesmo Paulo que nós acabamos de falar depois daquele encontro com Deus, com Jesus no caminho, que ele perde a sua visão, ele fica perdido, sem saber para onde vai, desnorteado. Deus já havia pensado no que faria com Paulo, e Deus envia Ananias ali, para que visitasse Paulo, e Paulo ali recupera a sua visão, e Ananias traz da parte de Deus uma orientação para a vida de Paulo. Então, mesmo aquele homem que antes não valia nada para os cristãos, ao contrário, era perseguidor, era alguém que queria destruir, Deus estende a bondade dele de tal maneira que o resgata, e não somente isso, ainda lhe dá um futuro, lhe dá uma direção. Então, nos momentos que eu e você estejamos passando por dificuldades, estejamos sem saber, cegos, sem conseguir entender os rumos das nossas vidas, o rumo que Deus quer colocar para as nossas vidas, lembre-se desse texto: provai e vede que o Senhor é bom, porque o Senhor ele virá com uma direção, o Senhor ele virá com um caminho para você, o Senhor vai abrir as portas na sua vida, aleluia, na sua vida pessoal, na sua vida familiar, no relacionamento com a sua esposa, no relacionamento com seus filhos, aleluias, no seu negócio, jovem, no seu estudo, na sua carreira, em todas as áreas das nossas vidas. Nós precisamos, como cristãos, aprender esse segredo. Vamos nos deleitar, vamos contemplar a bondade do Senhor, vamos provar ao nosso Senhor e confiar que aquilo que Ele tem preparado para nós sempre será bom. Em qualquer situação, sempre será bom. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Outro exemplo aqui da vida de Daniel também, de alguém que ousou esperar na bondade de Deus. E talvez delas a mais conhecida, Daniel na cova dos leões. Você já parou para pensar, se fosse você, que por uma trama de pessoas que se diziam amigos, que ficaram invejosos porque Daniel começou a se sobressair, porque, meu querido, aquele que vive a bondade de Deus em sua vida não tem outro caminho a não ser se sobressair. Não existe outro. E de novo, eu não estou falando que sobressair aqui em questão financeira, não é isso. Sobressair, aleluias, na vida que flui do seu coração, da alegria que flui da sua vida, da esperança que emana da sua vida, da paz, da confiança que vai habitar no seu coração, mesmo nas situações mais difíceis. As pessoas vão ver como pode esse ou essa, nessa situação que ele está vivendo, poder ter a sua vida tranquila, o seu espírito acalmado. Como pode? Aquele que é cuidado por Deus, ele se sobressai sempre. E Daniel, ele se sobressaiu no meio da Babilônia. E já haviam passado, alguns reis. Nabucodonosor já tinha ido.
E já estávamos no rei Ciro. E aquele homem continuava fiel, continuava se destacando. E é feito toda uma trama contra a fé daquele homem, contra o Deus que aquele homem servia. E Daniel, ele por não se negar a continuar orando, a buscar ao seu Deus, ele é envolto nessa trama e o rei é obrigado a executar uma sentença por um decreto que ele havia estabelecido. E Daniel, ele é lançado na cova dos leões. Ele é lançado na cova dos leões. Você já parou para pensar o que é ser lançado na cova dos leões? Misericórdia. Mas mesmo no meio da cova dos leões, aquele homem, ele pôde testemunhar o quê? A bondade de Deus na vida dele. Aleluias. E é impressionante, né, a resposta quando no dia seguinte o rei Dário, ele vai, o rei Ciro, melhor dizendo, desculpa, o rei Ciro vai até a cova do leão ali desesperado. A palavra nos diz que ele não havia dormido à noite porque ele achava extremamente injusto aquilo que haviam feito com Daniel, mas ele tinha sido pego na sua própria lei que ele havia escrito. Ele vai até a cova dos leões e pergunta: Daniel, por um acaso o seu Deus teria livrado você da boca dos leões? Talvez ali com uma palavra desesperada, já mesmo sem crer, mas a resposta de Daniel para ele é o seguinte: olha, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem nenhum mal, porque fui considerado inocente diante de Deus. Aleluias, glórias a Deus. Bondade de Deus, querido. Bondade de Deus, querida. Bondade de Deus, meu querido, sobre a sua vida. Um homem que havia sido jogado na cova dos leões, Deus resolve exercer a sua bondade sobre a vida de Daniel e falar: olha, não vai acabar aqui não. Não vai acabar aqui não, aleluia. Por isso que eu te falo, quando você prova, quando você se delicia na presença de Deus, na bondade dEle, a resposta de Deus para a sua vida, olha, a sua vida não vai acabar assim não. Esse momento de tristeza, de aflição não vai terminar com a sua vida não, não vai encerrar com a sua vida não. Existe mais, e esse mais estará sempre relacionado à misericórdia, ao amor, à bondade, ao cuidado de Deus para comigo e para com você. Aleluias. Então eu te peço, nesse dia, abra o seu coração e permita-se ser cuidado por Deus. Olha o que você está perdendo em não aceitar esse convite maravilhoso da parte do Senhor. Prove, me veja, me sinta. Aleluias, e saiba que eu sou bom na sua vida. Aleluias. Então, mesmo diante da cova dos leões, mesmo da situação que você possa estar passando, aleluias, Deus, Ele é bom. Aleluias. Que eu e você possamos sempre reconhecer a bondade do Senhor nos momentos de luta. Mas talvez você que me assiste aqui, você está vivendo um momento de alegria, de paz, de felicidade. Você também está falando: puxa vida, graças a Deus em casa ninguém foi afetado por essa enfermidade. Os meus negócios vão bem, a minha família vai bem, tudo vai bem. Talvez eu até estou indo melhor do que antes da pandemia. Também reflita isso, repute isso, a bondade de Deus na sua vida. Porque o Deus que cuida de você lá embaixo é o Deus que cuida de você aqui em cima também. É bondade pura de Deus. E sem a bondade de Deus, você, aleluias, não vai ser nada em nenhum dos lugares. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E um último exemplo aqui da vida de Paulo, que também toca muito o meu coração. Inclusive essa semana eu tive a oportunidade de assistir esse filme sobre Paulo. Tem um filme de Paulo agora disponível, não sei se no Netflix, em algum lugar aí. Se você tiver a oportunidade, assista o filme que fala sobre o apóstolo Paulo, que conta os seus últimos dias
quando Lucas ali escreve a carta de Atos. É um filme maravilhoso e tenho absoluta certeza que vai tocar no fundo da sua alma. E a gente vê esse Paulo já nos seus últimos dias, aquele homem que havia sentido a bondade de Deus lá atrás, tinha tido o direcionamento de Deus, agora já na parte final da sua vida, ele toma uma decisão muito complexa, muito difícil, de ir para Jerusalém. É mais ou menos dizer como eles tomaram a decisão de ir para, aleluia, a cova dos leões de maneira voluntária. Porque Roma, onde estava o imperador, onde estava Nero, era o covil daqueles que perseguiam a igreja do Senhor. Nesse filme que eu falei para vocês, quando vocês assistiram, eu não vou dar o spoiler aqui, mas vocês vão perceber, eles dão algumas visões ali do que os romanos faziam com os cristãos como castigo por crerem em Deus. E Paulo, ele toma a decisão no seu coração por um propósito maior de ir até Roma de maneira voluntária. Porque Roma era ali o entreeixo de todo o comércio, de tudo o que passava, do conhecimento que se expandia para muitos locais. E Paulo, estando ali, ele pôde ter o privilégio de testemunhar, de evangelizar, de escrever as suas cartas, e isso alcançar de uma maneira muito grande várias partes do mundo. Mas Paulo, no que você acha que ele baseia a sua decisão de ir até a cova dos leões, de ir até Roma, de se entregar, sabendo que ali ele sofreria e que ele ali encontraria a sua morte? O versículo de Atos 20, 22 fala assim: mas agora há outra realidade urgente diante de mim, Paulo falando. Sinto-me impelido a ir a Jerusalém. Não sei em absoluto o que irá acontecer quando chegar lá. Só sei que não será um mar de rosas, pois o Espírito Santo me alertou de que me aguardam sofrimentos e prisões. Mas isso pouco importa. O que mais me interessa é terminar o que Deus começou, a tarefa de que o Senhor Jesus me incumbeu, fazer que todos os quais me encontrem tomem conhecimento da extraordinária graça de Deus. Atos 20, 22. Esse era Paulo. E aqui eu vejo a decisão de Paulo totalmente baseada no cuidado de Deus. Ele fala: Senhor, eu sei que eu vou sofrer, eu sei que eu tenho uma missão ali, e eu vou, porque eu vou descansar no seu cuidado, eu vou descansar no Senhor, porque eu sei que em tudo isso aqui Deus é bom. Mesmo eu indo para um lugar onde eu vou ser chicoteado, vou passar a minha vida em cárceres escuros e vou ser decapitado, Deus ainda é bom. E é melhor viver a bondade de Deus do que qualquer outra coisa. Um homem que se afiançou a sua esperança ao cuidado de Deus e à bondade de Deus, que era muito maior. E a bondade de Deus aqui, ela não era só relativa à vida de Paulo. Olha só, a bondade de Deus aqui, ela estava relativa à minha e à sua vida, que hoje estamos aqui, muitos séculos depois. Porque a bondade de Deus, ao levar Paulo ali a Roma, Deus estava preocupado com que a palavra dele chegasse a mim e a você. Você percebe então que a bondade de Deus, ela é muito mais ampla do que a gente possa enxergar, perceber ou imaginar. Por isso que a gente precisa viver debaixo dela, porque ela vai sempre ser extraordinária, vai sempre nos surpreender a bondade de Deus. Então nesse domingo, aleluias, eu pergunto a você: por que não aceitar o convite de Deus para vivenciá-lo, para prová-lo na sua vida? Por que não permitir que Deus cuide de você? E aqui tem algo que veio ao meu coração quando eu escrevi essa palavra.
dentro dessa sociedade maluca que a gente vive, a gente é muito fruto das nossas experiências, daquilo da onde nós saímos, daquilo que nós construímos, daquilo que nós vivenciamos. E infelizmente existem muitos que hoje nunca tiveram a oportunidade, são talvez adultos e nunca tiveram a oportunidade ao longo de toda a sua vida de usufruírem o cuidado de ninguém. Talvez nunca tiveram cuidado de um pai, nunca tiveram o cuidado de uma mãe, nunca se sentiram um cuidado de uma família. Então até é difícil eu falar para você que talvez tenha experimentado tudo isso na sua vida, sobre o cuidado de Deus, para alguém que nunca experimentou cuidado de ninguém. Que sofreu violências, que sofreu perseguições, que sofreu descaso, que sofreu humilhações. E você pode estar tanto dentro da igreja como fora da igreja, você talvez ainda esteja vivenciando essa barreira de não permitir-se ser cuidado por Deus. Mas o que eu te convido nesse dia é que você dê uma chance para sentir o cuidado de Deus na sua vida. Mesmo você que não sabe o que significa cuidado na sua vida, porque hoje você até talvez bata no peito e dizer, olha, eu cheguei aqui por mim mesmo, ninguém me ajudou, eu estou aqui, eu sou suficiente. E por outro lado você vive todas essas crises que eu falei no começo. Que neste dia você permita-se ter uma experiência e fale para Deus, Senhor, deixa eu sentir o seu cuidado na minha vida. Talvez não, com certeza vai ser a experiência mais transformadora da sua vida. Algo que vai mudar o rumo da sua vida. Talvez você chegou até aqui sem saber o que é cuidado. Mas Deus te dá a oportunidade de hoje em diante sentir o que é o cuidado de Deus. E para isso não existe idade. 5, 10, 15, 20, 50, 100 anos, o cuidado de Deus. Hoje é a oportunidade para você, e de novo, para aqueles que estão dentro da igreja, para aqueles que estão fora da igreja. Para você que me ouve pela primeira vez, para você que talvez vai ouvir essa mensagem, não sei que dia, assistindo pelo YouTube, permita-se ser cuidado por Deus, aleluias, e descanse na bondade dEle. E partindo para o final, eu vou ler para você algo que é muito, aleluia, substancial para mim, que é um texto escrito pelo próprio Paulo para a igreja de Roma, que era perseguida, que Nero queria destruí-la, que havia sido acusada de ter colocado fogo em Roma, lá de toda essa circunstância. Olha que Paulo escreve para aqueles homens e mulheres, em Romanos 8:30, que tem o título O Canto da Vitória. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Você pode ser mais do que vencedor em todas as coisas na sua vida se você confiar no Senhor. Por aquele que nos amou, por aquele que oferece o cuidado e a bondade dele na sua vida. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir,
nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluias, nada vai nos separar. Se você permitir, aleluias, ser cuidado por Deus, te garanto, nada jamais vai poder te separar do amor de Cristo. Aleluias, aleluias. E eu quero fazer uma oração com você nesse momento. Convido os músicos também que tomem os seus lugares para a gente depois terminarmos, aleluias, esse culto. Homens e mulheres ao longo de toda a história da igreja têm experimentado essa bondade, esse cuidado do Senhor. E nesse dia eu te convido a também, nessa oração, abrir o seu coração. E é realmente abrir o seu coração para experimentar esta bondade incalculável, esse amor imensurável do Senhor na sua vida. Aleluias. Que essa palavra possa ir martelar no seu coração e quebrar todas as resistências e gerar uma transformação poderosa. Aleluias. Um recomeço. Em meio à pandemia, em meio a o que você possa estar vivendo, lembre-se que o Senhor é bom. Que o Senhor cuida de você. Que o Senhor quer te abraçar e nada vai te separar do amor dEle. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos o Teu nome por este dia, pela Tua palavra, Senhor, que nos fortalece. Pai, o convite que o Senhor nos faz, provai e vede, saiba que eu sou bom. Pai, que nós possamos as nossas vidas, eu aqui, os nossos irmãos, aquele que nos assiste, abrir o seu coração e deixar ser tocado pelo Senhor, ser cuidado, quebrar as defesas, tirar as máscaras e se quebrantar diante do Senhor nesse dia. Senhor, que o seu Santo Espírito possa inundar os corações, as vidas. Pai, que nós possamos mudar a nossa realidade de coitados, ou de pessoas que têm desculpas para tudo, para pessoas que vivem na dependência, no cuidado, na bondade do Senhor em nossas vidas. Senhor, visita os corações, visita as casas, visita os lares, visita as necessidades, Senhor. Que todos nós possamos vivenciar e perceber a Tua bondade em nossas vidas. Oh Senhor querido, obrigado, meu Pai. Só existe uma palavra nesse dia. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Obrigado pelo Teu amor que jamais vai se separar de nós. E que em tudo isso nós seremos mais do que vencedores. Não nós somente nessa vida, mas por toda a nossa eternidade ao Teu lado. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluias, aleluias. Louvemos ao Senhor. Aleluias. Te preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que é sorroso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso,
Aleluias. Domingo próximo teremos nosso batismo. Aleluias. A partir das 10 da manhã, alguns irmãos e irmãs tomaram algo muito precioso, essa decisão de passarem pelas águas e de maneira pública dizerem diante do mundo que optaram seguir por Jesus. Domingo próximo, a partir das 10 da manhã, aleluia, teremos nossos cultos também ao longo da semana. Quinta-feira às 20 horas, os nossos encontros de discipulado ao longo da semana também. Não deixe de participar. Você que quer entrar em contato conosco também, tem um link aí na descrição. Você pode entrar em contato conosco, com os pastores, pedindo uma oração, aconselhamento, discipulado, que o Senhor sempre tem algo preparado para nós. Então que o Senhor te abençoe e te guarde, meu irmão. Que essa semana seja uma semana de bênção na sua vida, na sua casa, nos seus filhos. Que seu espírito possa se alegrar no Senhor todos os dias. Que você possa sentir de uma maneira extraordinária a bondade, o amor, o carinho, o cuidado do Senhor na sua vida. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço e nos vemos. Aleluia. Deus te abençoe.